vontade para participar, não é porque está sendo gravado que vocês precisam se acanhar. Se tiver dúvida, chama aqui no áudio, porque nem sempre eu vejo o chat. Então, nós vamos começar o nosso capítulo 3, que seria essencialmente o que a gente chama de eletrônica digital parte sequencial. A anterior era combinacional. A combinacional, essencialmente, ela envolve como elementos básicos de projeto aquele conjunto de portas lógicas que nós vimos. Porta NOT, E e OR. Sendo essas três, de longe, as principais e todas as outras derivadas delas. Quais seriam as outras derivadas delas ou combinações dessas três? NOR, NAND, XOR, XNOR. Ponto. Tá? A partir de agora, nós vamos começar a aprender um outro elemento que a gente chama hora de LED, hora de flip-flop. Não que sejam sinônimos, tá? Mas é por uma questão histórica, a gente vai começar com LED e depois vai para o flip-flop. E aí, a partir disso, vocês vão entender que eu tenho outros elementos de projeto. Além desse conjunto de 7 portas lógicas, eu vou ter, a partir de agora, os flip-flops para projetar problemas ou soluções, melhor dizendo, envolvendo a eletrônica digital. Tá bom? Então, a combinacional, essencialmente, trabalha só com portas lógicas. Já a sequencial trabalha com portas lógicas e flip-flops, ou LEDs. Geralmente, problemas sequenciais envolvem questões de contagem, questões de sequência de estados e questões de tempo. Um semáforo, por exemplo, ele é uma questão de máquina de estado e é uma questão também de tempo. Por que máquina de estado? Poxa, imagina que você está num semáforo, ele está no estado vermelho. Gente, quando ele está no estado vermelho, ele tem um tempo para ficar no estado vermelho. Sei lá, 20 segundos. Peraí, a chuva está tão forte aqui que está batendo a porta. Então, beleza, vamos lá. Deixa eu abrir a varanda aqui para ver. Então, o seu vermelho dura 20 segundos. Quando eu falo 20 segundos, que parte da eletrônica digital me permite fazer com que aquele estado dure 20 segundos? A gente vai ver. Flip-flop é um dos caras que ajuda a gente a fazer isso. Mas depois de cumpridos 20 segundos de requerimento, qual que é o próximo estado que ele deve ir? Poxa, do vermelho ele tem que ir para o estado verde, ele tem que acender um LED verde. Então a gente fala que ele foi para o estado verde. E lá ele vai ficar, sei lá, 10 segundos. Ok, estando 10 segundos no estado verde, qual seria o próximo estado? Laranja. 5 segundos. Como que eu faço para ele acender um LED que eu chamo de estado laranja, por exemplo? E assim o ciclo vai se repetindo indefinidamente em estados muito bem definidos e com tempos também muito bem definidos. Esse é um exemplo clássico que eu poderia dar de eletrônica sequencial que você não conseguiria fazer só com a combinacional, ok? Bem, então, por hora, vamos entender essa grande diferença. Como eu disse, o elemento básico da eletrônica sequencial é o LED, que eu vou mostrar no próximo slide, e a Professor, evolução do LED, que é o que a gente chama de flip-flop. Diga, jovem. não está compartilhando, tá? Só para... Não sei Ah, se... não está compartilhando a tela? Não sei, eu tinha parado. Caramba! Só agora vocês me avisam, mas tudo bem. Todo mundo perdeu um ponto extra, hein? Vamos lá. Então, a questão da combinacional e da sequencial seria essa daqui, tá? Que eu mencionei agora há pouco. A questão dos elementos básicos, também, como eu disse, é o LED e, por uma questão evolucionária, também o flip-flop, que a gente vai abreviar aqui só de FF. Tá? Talvez a principal aplicação que você vai ler sobre flip-flop é armazenar dados, ou bits. A gente vê isso aqui mais na frente. Mas já apresentando ele, ele é uma caixa, ele é um CI, um circuito integrado, ele é um chip, tá? Que ele tem um conjunto de entradas, que a gente vai ver que depende do tipo dele, ele tem um conjunto de saídas. Mas, por hora, antes de falar do flip-flop, vamos falar do primo antigo dele e mais pobre, que é o LED.
O LET, ele também é um circuito integrado, que ele tem um conjunto de entradas, aí depende do tipo de LET. Aqui eu estou pegando um LET, que a gente chama LET 7 reset. E observem que o LET nada mais é, assim como o flip-flop, tá? Que a gente vai ver mais à frente, como um conjunto de portas lógicas. Então, na verdade, a eletrônica sequencial, a eletrônica digital sequencial, ela também utiliza portas lógicas, só que algumas portas lógicas são ligadas numa combinação diferentes. Aqui você pode ver uma realimentação que permite com que ele seja o que é, tá? A gente explica mais à frente o porquê disso, mas por enquanto vamos ater somente ao mais básico, né, o mais importante, que é o princípio de funcionamento do LED. E um conjunto de saídas, que aqui a gente chama de Q, e o inverso de Q, que é o Q barrado. Então, olha como é que, a princípio, seria o funcionamento dele. Entenda que isso daqui está encapsulado no chip, então é uma caixa preta. Nós estamos mostrando aqui o conteúdo da caixa preta para você entender que ele também é feito de portas. Pode ser uma porta, duas portas NAND, né, realimentadas, ou pode ser duas portas NOR realimentadas. Então, imagina que você coloca o bit 1 aqui e o bit 0 aqui. Na hora que você coloca o bit 1 aqui, a princípio, tá? Se esse cara é o bit 1, esse daqui é o bit 0. Se esse cara é o bit 0, o que vai acontecer? Ó, deixa eu trazer aqui, deixa eu ver uma caneta. Tem nenhuma caneta aqui, não? Não tem nenhuma caneta aqui. Deixa eu ver se eu acho... Configurações, tela branca, câmera... Tá, não vou achar, mas tudo bem, vamos só seguir aqui, tá? Quando eu coloco 1 aqui, ele fala que a minha saída Q é 0. É 0, tá? Deixa eu passar isso para o paintbrush, vai ficar melhor. Deixa eu trazer ele para cá. Aqui sim, eu vou conseguir uma caneta, com certeza. Então, vamos imaginar que, no primeiro momento, aqui vale 0 e aqui vale 0. Tá joia? Se aqui vale 0, aqui vai sair 0, aqui vai sair 1. Então, aqui vai entrar 1, tá? 0 e 1 vai virar 0, que aqui vai sair 1, que aqui também vai entrar 1, tá? E aqui, ao entrar 1 e 0, aqui vai dar 0 e vai dar 1. E tá tudo certo. Ok? Então, eu tenho essa configuração daqui a priori, tá? Bem, vamos imaginar assim, embora a gente não possa colocar isso aqui nem como 0, nem como 0, mas aqui está saindo 1, ok? Quando aqui eu estou colocando 0. Vamos imaginar que nesse momento daqui, eu agora mude a minha entrada para 1. Quando eu mudo a minha entrada para 1, 1 e 1 vai dar 1, inverte, deu 0. Deixa eu apagar isso daqui, porque ficou parecendo, vai dar 0. O 0 vai propagar para cá. Ao aparecer 0 aqui, aqui vai dar 0, inverte, vai continuar valendo 1. E aqui vai continuar valendo 1. Ou seja, quando eu coloquei 1 no set e 0 no reset, a minha saída aqui vai valer 0. Vou trocar a cor, tá? Aí agora eu estou passando esse cara aqui para 0 e esse cara aqui eu estou setando para 1. Para 1. Na hora que eu pego esse cara daqui, tá? Vamos ver se ele vai aceitar essa troca de passividade. Na hora que eu coloco esse cara valendo 1 aqui, tá? Na hora que eu coloco esse cara valendo 1 aqui, 0 e 1, aqui vai valer 0, tá? E aqui vai continuar valendo 1. Continuar valendo 1, por enquanto. Esse 1 vem para cá, aquele aqui, ó. 1 aqui. Vamos olhar só em azul. Só que aqui eu tenho 1 e 0. 1 e 0 vai fazer esse cara valer 0, tá? Vai valer esse cara valer 0. Esse cara, então, inverte. Esse cara vai passar agora a valer 1. Esse 1 propaga para cá. No lugar de 0, ele passa a ser 1. Então, vai ficar 1 end 1. Aqui vai dar 1. Inverte, vai passar para 0. Ou seja, quando eu coloco 0
no 7. Tá? E quando eu coloco 1 no reset, a minha saída Q vai para 1 e, naturalmente, que a minha Q barrada vai para 0. Ponto. Tá? Então, eu já vi esses dois casos daqui. Beleza. Agora, vamos pegar um terceiro caso. Deixa eu pegar um verde aqui, né? E aqui estava 0. Agora, eu vou passar para 1. E aqui estava 1, vou manter em 1. Vou manter em 1. Na hora que eu passo esse cara para 1, ele já estava em 1. Então, aqui estava 0, aqui vai para 1. Inverte, aqui vai passar para 0. Estava em 1. Era o azul. Agora eu estou indo para o verde. Quando esse cara vai para 0, aqui agora vai chegar a 0. Ele estava valendo 1, ó, que era o azul, meu último estado que eu considerei. Agora, ele está indo para 0. 0 de 1, aqui vai dar 0. Inverte aqui, vai para 1. Ou seja, ele estava em 1, continua em 1. Ok? Beleza? Esse meu 1 volta para cá. 1 de 1, tá? Vai dar 1, inverte 0. Não muda. Em resumo, quando eu encapsulo tudo isso daqui, se o seu LET for do tipo NAND, quando eu coloco 0 nessa porta, a gente fala que essa saída aqui foi setada. É um jargão muito comum na área de informática. Setar é colocar em 1, tá? Quando eu coloco 0, eu falo que a minha saída que foi para 0. Ela foi resetada. Ou seja, não é à toa que a gente coloca essas bolinhas aqui quando o LET ele é NAND. É falando que são entradas o quê? Ativo baixas. É o 0 que as ativa. Tá? Ou seja, colocou 0 no set, a saída dele vai para 1. Ou colocou 0 no reset, a saída dele vai para 0. Então, a partir de agora, nos momentos que você controla os valores que você injeta aqui, você controla o valor da saída. Vamos imaginar, gente, o caso de uma garagem. Uma garagem, tá? Aí vamos supor que você tem lá o controle de uma lâmpada. Aqui eu estou ligando uma lâmpada incandescente. Uma lâmpada. Tá? Quando você chega lá na garagem, vamos supor que você tem um sensor de entrada. Então, eu estou aqui desenhando aqui a minha garagem, ó. Imagina que essa sua garagem ela tem uma entrada para carro, tá? E uma saída para pedestre. E aqui você tem um sensor que, na indicação de passagem de um carro ou de um pedestre, ao invés de soltar um, ele solta 0. Por quê? Porque o LET do tipo NAND, as entradas são ativo baixo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu sensor aqui e vou ligar aqui, ó, no 7. Ou seja, quando o carro passar por aqui, ele vai soltar um pulso 0. Quando o carro não estiver passando, ele solta 1. Tá bom? Mas vamos supor que o carro acabou de passar ali, ó. Então, estava lá soltando 1, soltando 1, soltando 1. De repente, o carro passou por um intervalo de tempo de 2 segundos. E depois dos 2 segundos, ele volta a aparecer 1. Aqui está os 2 segundos de passagem do carro, onde a saída dele é 0. E esse 0 faz com que aqui eu saia um nível de tensão. E vamos imaginar que esse nível de tensão aciona um circuito qualquer que acende a lâmpada. Então, a lâmpada agora vai ficar o quê? Acesa. Tá?
Mesmo depois que o carro foi embora, na hora que o carro for embora, observem que esse sensor vai estar soltando um e esse sensor, esses dois sensores vão estar soltando um e um. O e um faz o que na entrada do seu LED? Não muda, ou seja, ele continua soltando um e a luz está acesa. E tá lá a pessoa estacionando o carro, descarregando as compras, olhando o WhatsApp, tá assistindo um videozinho, enfim, né? Ela é uma pessoa apaixonada pela garagem, tá? Depois que ele sai da garagem, essa pessoa vai passar para cá. Ao passar por aqui, esse sensor, lembrando que ele também é um sensor ativo baixo, ou seja, depois de algum tempo, tá aqui, esse aqui é o sensor de carro, esse aqui é o sensor de pessoas. Então, enquanto não está passando pessoas, ele solta um. Na hora que a pessoa passa lá por um intervalo de tempo de 1 segundo, tá? Aqui está 1 segundo, ele vem aqui, e lembrando aqui que esse meu sensor aqui, ele está ligado aqui, no reset. Aí ele vai para 0. Então, ele vai ter aqui na minha entrada 1, porque esse sensor daqui está no momento que não está passando carro nenhum, só que aqui agora vai entrar um 0. Um 0 por quê? Porque alguém passou por ali. Na hora que entra um 0, ó, um 0, e na outra entrada eu tenho 1, o que acontece com a minha saída aqui? Vai para 0. E assim a luz o quê? Apaga. Na hora que a pessoa vai embora, o sensor volta para 1, e aqui, novamente, mais uma vez, a gente tem 1 e 1. O que 1 e 1 faz? Não muda a minha saída, ou seja, minha lâmpada fica apagada. Tá? Essa é uma aplicação simples e prática de utilização de um LED. Tá? A gente fala que nesse momento, tá? Na hora que eu fui lá e passei com o meu carro aqui e dei um código para ele para setar, que é a aplicação de tensão nível 0, ele foi lá e armazenou um dado, o bit 1. A gente fala que esse é o processo de armazenagem. Por quê? Eu só tiro essa informação aqui da minha saída, o bit 1, a informação. O professor mutou. O professor está mutado. Aí eu apertei alguma coisa. Pessoal, mas ficou muito tempo mutado? Não, foi pouco tempo. Tá. Eu não sei até a parte que mutou, mas a gente fala que ele fez um processo de gravação de informação. Como que funciona esse processo de gravação de informação? Quando eu coloquei o 0 aqui, eu pedi para ele salvar o bit 1 aqui. Ou seja, eu ativei o set. O que é set? É o comando que você dá para ele e fala, grava o bit 1. Ou seja, a lâmpada vai acender. Esse bit 1 só sai daqui quando eu mando o bit 0 para lá. E quando eu mando o bit 0 ali? Quando eu aciono a entrada de comando para salvar o número 0. Ou seja, então você gravou a informação que alguém entrou aqui, essa pessoa estava lá, a lâmpada estava acesa. Por quê? Você registrou a informação de que havia alguém lá dentro. E você só tirou essa informação depois que a pessoa passou pelo seu sensor de detecção de pessoas e você mandou colocar o 0, que indica para nós não há pessoas no recinto, então não há necessidade de acender luzes. Pessoal, ficou claro esse exemplo de aplicação do LED? Vamos lá, respondam para mim. Por mim, tranquilo. Beleza, ó. Eu vou ter que subornar os participantes aqui, por mim, tranquilo. Ah, tem um monte de texto aqui, hein? Caramba! Tá, eu não sei. A gente fala que ele fez um projeto. Ah, é meu texto. Não sabia dessa transcrição, tá? Mas ok. Deixa eu ver se eu consigo parar ela aqui rapidamente. Gravar e transcrever. Ah, ok, tá. Deixa a transcrição. Deixa eu só ver se tem alguma informação aqui de que está sendo gravado. Está sendo. Ah, ok. Parar a gravação, parar a transcrição. Beleza. Vamos ver se a transcrição parou. Iniciar. Ok. Parar a gravação, ocultar a transcrição. Ok. Pessoal, dando sequência, então o comportamento do LET tipo NAND é esse. Já vamos
dar uma olhada agora no comportamento do LET tipo NOR. Aqui eu tenho um LET tipo NOR. Observem que a representação esquemática de ambos é muito parecida, excetuando-se pelo fato de que aqui eu tenho duas bolinhas indicando que são entradas ativo baixo e aqui eu não tenho. Ou seja, significa que agora, para me ativar o set, que é colocar um aqui na entrada, ou ativar o reset, que é colocar um zero aqui, perdão, saída, né? O que é saída? Eu tenho que colocar um aqui ou um aqui. Observem que, nesse caso, eu nunca posso colocar nem zero, que é a mesma coisa que você pedir para ele setar e resetar ao mesmo tempo, que é uma incoerência. É a mesma coisa que eu virar para você e falar assim, ó, eu quero que você fique em pé, mas deitado. Não tem como, ou é em pé, ou é sentado, ou deitado, né? São estados incoerentes. Ou seja, quando você não faz nada, porque o que faz aqui no LetNAND é o zero, quando você não faz nada, ele não muda. Quando você coloca zero no set, sai um. Quando você coloca zero no reset, sai zero. E quando você ativa as duas entradas simultaneamente, você causa um estado que ambas as saídas valem 1 e não é um estado válido. Ou seja, você tem que garantir que isso nunca vai acontecer. A mesma coisa vale aqui para o set e para o reset do flip-flop, perdão, do let NOR, excetuando-se pelo fato que agora é o nível 1 que ativa a minha saída aqui. Ou seja, quando eu coloco 0 e 0, eu não estou fazendo nada, então não muda nada. Quando eu dou uma pulsada em alto no set, eu estou mandando eu setar a minha saída, ou seja, ela valeu 1. Quando eu coloco 1 na entrada reset, ou dou uma pulsada em 1, eu estou mandando ele zerar a minha saída ou armazenar o número 0. E quando aciono as duas ao mesmo tempo, eu produzo uma saída inválida. Então, o engenheiro ele tem que tomar muito cuidado para sempre garantir que esses dois estados eles nunca vão acontecer. Poxa, como é que eu posso fazer isso? Mas simples. Você simplesmente pode, em determinadas aplicações, isso não é geral, você pode, por exemplo, deixa eu copiar aqui e trazer aqui, fazer alguma coisa tipo assim, ó. Isso aqui era para ser uma porta inversora, tá, galera? E ligou aqui. Ou seja, se eu coloco 0 aqui, tá? Perdão, isso daqui é um nó, não é um NAND. Eu peguei a figura de baixo. Se eu coloco o 1 aqui, aí a minha saída aqui vai valer 1. Se eu coloco o 0 aqui, aqui vai valer 1, eu tive o reset e aqui vai valer 0. Tá? Então, o que eu estou colocando aqui está saindo aqui. Ah, professor, e quando eu não quero fazer nada? Esse que é o problema de ter essa porta inversora aqui. Porque aqui sempre você vai garantir que um vai estar ao contrário do outro aqui. Mas aí nós vamos estudar um mecanismo que fizeram para resolver esse problema. Mas a primeira ideia que a gente tem para garantir que o estado nunca vai se repetir é colocar uma porta inversora aqui. O problema dela é que quando a gente não quer fazer nada, ou seja, colocar 0 e 0, ela não deixa. Então, por isso que essa ideia dessa porta inversora, ela se aplica só a alguns casos. Mas, em resumo, nesse slide aqui, a gente vê que o LET SR ele tem um comportamento de armazenar bit 1 ou bit 0 na entrada 7 ou reset, dependendo se ela é uma porta feita por porta NOR ou por porta NAND. Agora, nós vamos estudar essa evolução, tá? Aquele era o LET. O LET SR, que é o mais famoso, duas entradas, duas saídas. O pessoal fez um circuito. Vou apresentar o circuito aqui. Deixa eu ver se eu acho o circuito aqui. Olha, vou pegar esse circuito aqui. Vou pegar esse daqui. Já vou direto, já vou explicar uma coisa aqui nele. Primeiro, se eu for aplicar o teorema de De Morgan aqui, essa porta daqui vai virar uma porta NAND. E essa daqui, naturalmente, também virou uma porta NAND. Tá bom? Por isso que ele colocou set barrado e reset barrado. Por quê? Porque isso daqui é o R barrado, isso daqui é o set barrado. Que é o que a gente viu agora há pouco no slide anterior. O que o cara fez? O cara simplesmente veio aqui, nesse que é um LET, né? NAND, e colocou essas duas portas NAND e mais isso daqui que chama de detector de borda. O que é esse detector de borda?
Vou pegar aqui um caso aqui de um detector de borda. Sei lá, vamos pegar esse daqui. Vou pegar esse aqui. Vamos... Aqui é esse? Não. Salvar. Estou trazendo aqui o detector de borda. O que o detector de borda faz? Vamos imaginar que eu entre aqui, ó, nesse pino aqui, com um sinal assim, um pulso. Isso daqui a gente vai falar mais na frente, mas a gente chama ele de clock, tá bom? Então, o que vai acontecer? Nesse pino aqui, nesse fio aqui, a gente vai ter esse sinal. Aqui, ó, tô desenhando ele aqui, ó, bem aqui. Depois ele vai passar aqui com um atraso. Que atraso que é esse? O atraso proporcionado por essa porta inversora. Então, o que eu vou ter nesse ponto aqui? Vou pintar ele de azul. Nesse ponto aqui. Eu vou ter esse sinal aqui, ó. Só que isso daqui dá um atraso, sei lá, de 5, 10 nanosegundos. Depende da tecnologia de eletrônica com que essa porta aqui é construída. Então, aqui, ele não é completamente alinhado. Aqui eu estou desenhando um sinal invertido, porque passa pela porta inversora. Além de invertido, esse sinal ele sofre um atraso de 10 nanosegundos. 10 nanosegundos. Por quê? É um atraso da porta. Então, eu estou te contando que esse atraso aqui, ó, desse ponto até esse ponto, é 10 nanosegundos. Então, aqui eu tenho esse sinal em azul, aqui eu tenho esse sinal em vermelho. E os dois vão passar pela porta E. Ao passarem pela porta E, vamos ver aqui, ó. Nesse intervalo de tempo, eu tenho 1 e 0. O que é a minha saída da porta E? 0. Nesse pequeno intervalo de tempo aqui, eu tenho 1 e 1. Então, aqui eu tenho 1. Já nesse outro intervalo de tempo, eu tenho 0 e 1, vai sair 0. Nesse outro intervalo de tempo, eu tenho 0 e 0, também vai sair 0. E nesse outro intervalo de tempo, eu tenho 1 e 0, também vai sair 0. Ou seja, quando eu coloco esse sinal de clock que vocês estão vendo aqui dentro, a saída do meu detector de pulso é um pulsozinho fininho, fininho. Tem gente que gosta de chamar isso de spike, tem gente que gosta de chamar isso de glitch. Ela é 10 nanosegundos, ela é assim, ou menos, depende da tecnologia com que, de transistores com que essas portas aqui são, mas ele é fininho. Tá? Ele não é tão largo assim quanto estou representando na figura. Eu representei largo porque... Tá? Só que observem o seguinte, então aqui está ele sendo representado bem fininho, bem fininho. Na hora que ele é representado fininho, o que vai acontecer? Aqui vai entrar um e aqui vai entrar um. Observem que nessa entrada aqui, a minha entrada é ativo baixo, porque reset é baixo, e aqui a minha entrada também é ativo baixo, porque é um latch NAND, tá? Então, eu posso cancelar esse processo de inversão com isso daqui, com essa entrada, e esse processo de inversão aqui, para tentar tirar esse ativo baixo meu. Porque o autor considera essa inversão aqui, justamente porque essas entradas são ativo baixos. Desconsiderando elas agora como ativo baixos, eu posso simplesmente também tirar isso daqui. Só para me entender, tá? Porque no final das contas é lógico que elas têm que estar lá. Significa que durante esse curto intervalo de tempo aqui, onde aqui vale 1 e aqui vale 1, a entrada que está aqui, ou a entrada que está aqui, vai chegar aqui. Vai chegar aqui, tá? E observem que esse curto intervalo de tempo acontece aonde? No que a gente chama de borda de subida mais aquele tempinho. Ou seja, nesse intervalo onde aqui vale 1 e aqui vale 1, que é esse pico aqui, que é esse pico daqui, esse pico acontece aonde? Na borda de subida do seu sinal de clock. Então, está aqui seu sinal de clock. Então, durante esse intervalo de tempo aqui, que a gente chama de borda de subida, ele habilita essas duas portas a pegarem os valores que tem aqui, não me interessa o valor que tem aqui, nem me interessa o valor que está aqui, e jogarem aqui para o LED.
Ou seja, o que é o flip-flop? É um LED que você consegue ler as entradas em qual circunstância? Só durante a borda de subida. Vou repetir. Um flip-flop é um LED que permite a leitura das entradas set ou reset, não importa quais forem elas, só durante um curtíssimo intervalo de tempo na subida. Na subida. Na subida, porque eu peguei esse circuito aqui de subida. Mas poderia ser quem? Na descida. Esse aqui é um circuito de descida. Como assim descida, professor? Borda de descida. Então, ele permite com que as entradas set reset cheguem no LED quando eu tenho uma borda de subida ou uma borda de descida entrando nesse pino que eu chamo de clock. Aí que está a magia e a alegria. Durante qualquer outro intervalo de tempo, tá? Imagina que está entrando sinal de clock. Nesse intervalo de tempo aqui, ou nesse intervalo de tempo aqui, ou aqui, ó, bem no meio aqui. O que vai acontecer? Aqui vai valer zero, aqui vai valer zero. Se aqui entra zero, aqui vai sair zero e aqui vai sair zero, não importando o que tem aqui e não importando o que tem aqui. Ou seja, em todos esses intervalos de tempo aqui, desse e desse, fora das bordas de descida ou das bordas de subida, qualquer que seja o valor que você joga aqui nas entradas, não vai acontecer nada nas saídas, porque esse seu circuito de habilitação ou direcionador de pulsos não deixa entrar nada no LED. Por isso que a gente fala que primeiro veio o LED e depois veio a necessidade nossa de fazer as leituras apenas nas bordas de subida ou nas bordas de descidas daquele sinal que a gente chama de clock. Tranquilo? Até aqui, pessoal? Beleza? Então, o que o flip-flop tem a mais do que o LED? A entrada de clock. Que, como eu disse, pode ser de subida, ela é representada por um triângulo. O triângulo indica que é uma entrada sensível à borda. E o triângulo, tá? Predecedido por uma bolinha, significa que é uma borda de descida. Tá bom? Bem, então o flip-flop, assim como eu tenho o let set reset, eu também tenho o flip-flop set reset. Aqui eu estou mostrando a cara dele, ele aparenta esse pino novo, tá bom? E vamos olhar um diagrama de pulso aqui só para entender qual que é o comportamento dele. Gente, ele é simples, ele é bobo, mas ele resolve tanta coisa. Ele resolve tanta coisa que eu posso falar sem o menor medo de estar exagerando, que o seu computador todo que você está vendo aí, ele é só um monte de portas NOT, AND, ou e flip-flops. Quando você pega um processador, é só um monte de flip-flop e portas lógicas, tá? Quando a gente falava de registrador, só um minuto, meu filho está chamando. Fala, filho, fala baixo. Pode guardar, tá? Agora deixa o papai dar aula aqui, tá bom? Bem, então, assim como tinha um LED, eu tenho um flip-flop set reset, aqui está a cara dele. Vamos ver aqui como é que seria o comportamento dele. Aqui, pessoal, é um conjunto de formas de ondas que eu estou injetando aqui nessas três entradas e quero ver o que eu vou ter aqui na minha correspondente ou correspondentes saídas, tá bom? Então, vamos imaginar convenção, tá? E, sei lá, inicialmente a saída dele estava nula. Vocês vão ver que tem mais duas entradas que eu vou colocar aqui, que eu consigo controlar se a saída dele vai estar nula ou não vai estar nula inicialmente. Mas, por enquanto, eu não vou apresentar elas ainda. Você vai imaginar que, por um milagre divino qualquer, ou um milagre do Senhor do Caos, né? O Deus da casa, isso daqui seja nulo. E é nulo, vamos imaginar assim. O que acontece? Nesse instante de tempo aqui, eu dei uma borda. Gente, lembrando que aqui não interessa, não interessa, não interessa, tá? Ele é uma borda de subida. Então, aqui eu dei uma borda. O que é uma borda? Habilita entradas para leitura. Então, ele vai lá e lê. Quanto que vale o set? Zero. Quanto que vale o reset? Zero.
ele não é ativo baixo, não tem a bolinha aqui. Se não tem a bolinha aqui, é o nível 1 que aciona ele. Então, aqui ele está colocando 0 e 0, uma borda de subida. O que isso faz com a saída? Mantém em 0. Aí agora ele deu uma borda de descida, só que esse cara é borda de subida, então não vai mudar nada. Gente, nesse período de tempo aqui, eu posso mudar à vontade. Aqui, ó. Observem que eu passei o meu set aqui, ó, para 1, mas a minha saída não muda. Não muda. Por quê? Ela só muda quando eu leio a minha entrada. E eu estou lendo aqui. Na hora que eu leio a borda de subida, a borda de subida no pino de clock, é o comando ler. Aí ele vai ler. Ele vai ler 1 no set, 0 no reset. O que ele vai fazer? 1 significa que a saída vai para 1. Até a próxima leitura de clock. Até a próxima leitura de clock. Então, a saída aqui dele agora foi para 1. Na próxima leitura, aqui eu tenho um 0 no set e 1 no reset. Ou seja, eu estou mandando ele resetar. Ele vai resetar. Até a próxima leitura. Na próxima leitura, eu tenho 1 no set e 0 no reset. Ou seja, vai mandar setar. Até a próxima leitura novamente. Aqui eu tenho 1 no set e 0 no reset. Ele vai mandar setar a saída que já estava setada. E assim ele continua. Então, baseado nesse conjunto de comandos, na verdade aqui é como se fosse um comando, e esse daqui também seriam os comandos, ele produz essa respectiva saída daqui. Tá bom? Bem, esse é o comportamento, tá, que a gente espera, o comportamento elétrico e dinâmico dele no tempo, de um flip-flop set reset. Existem algumas questões que estão mais relacionadas a detalhes de eletrônica que talvez não caibam aqui, tá? Especialmente para a parte de sistemas digitais. Vou falar rapidamente, muito rapidamente, mas isso é mais, talvez, nesse momento, seria a título de curiosidade. Os circuitos integrados, eles têm algumas variáveis, tá? Tipo tempo de setup e tempo de hold ou hold-on. O que significa? A gente fala que ele está em 0 e de repente ele vai para 1. Você fala, pô, de 0 para 1, isso daqui sobe retinho? Lógico que não. Se você pudesse dar um zoom muito grande, ele faz isso. Entre ele sair de 0 e sair para 1, existe um tempo. Isso aqui é o tempo de subida do seu sinal. Isso gasta um tempo. A mesma coisa é para descida. Esse aqui seria o tempo de descida. Tá bom? Então, tem um tempo de subida e tem um tempo de descida de todo sinal digital, inclusive o de clock. Então, aqui eu estou representando a minha entrada de clock. Ou seja, ela estava em 0, foi para 1. Então, aqui eu tenho a minha borda de subida. Eu dei um zoom muito grande, tá? Você tem que entender que na hora que ele dá essa borda, a gente não pode falar que é leitura, lembrando que a borda de subida é o comando para ele ler, tá? Então, nós temos que considerar o ponto médio. Mesmo embora ele possa ler nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nós vamos considerar o tempo médio, tá? Ou seja, esse período de tempo que a gente chama de tempo de setup, as suas entradas set ou reset, ou entradas de controle síncronas, elas já têm que estar estabilizadas no valor que você quer. Tá? Elas têm que valer 0 ou 1. Por quê? Imagina que logo nesse momento daqui, ele vai lá e dá uma lida no seu sinal. É isso que eu quero dizer. Deixa eu desenhar aqui de outras formas. Aqui é o meu sinal de clock. Imagina que exatamente junto a ele, no mesmo momento, eu também peguei meu sinal de set. Vamos considerar que bem aqui no meio, por um milagre qualquer, porque poderia ser nesse ponto ou poderia ser nesse ponto, tá bom? Isso depende um pouco lá de algumas coisas, da sensibilidade do nível elétrico daquela porta, do detector de pulso, tá? Que a gente mostrou no slide anterior, mas vamos supor que seja aqui no meio. Então, aqui é como se desse o comando de leitura. Aí ele vai lá, na entrada 7 e vai ler. Se aqui é 5 volts e aqui é 0 volts, considerando o nível TTL como padrão, por exemplo, aqui vai dar mais ou menos 2,5 volts.
E aí vem a pergunta, 2,5 volts é o quê? É 0 ou é 1? Pelo padrão TTL, se não me falha a memória, ele começa em 2,8 volts. Ou seja, a partir de 2,8 volts até 5,5 é nível 1. De 0 até 0,8 é 0. E entre 0,8 e 2,8 é indeterminado. Isso daqui a gente não pode falar nem que é 0, nem que é 1. Isso daqui vai ter que ser alguma coisa que o fabricante não te garante, tá? Ou seja, esse cenário aqui não pode acontecer. E justamente para ele não acontecer, o fabricante fala: olha, nós temos que garantir, tomando como referência o ponto médio, tá, desses slew rates, um tempo mínimo, ou seja, o tempo de setup. Você tem esse tempo disso para subir, para mexer no seu sinal, tá? A mesma coisa, gente, é para o tempo de hold, só que o tempo de hold está mais relacionado à descida do seu sinal. Por isso que, às vezes, especialmente na área de computação, a gente representa essas transições, tá, de informações, o barramento de informações, dessa maneira aqui. Ok? Então, o tempo de setup e o tempo de hold é o tempo necessário, tomando como referência o pulso de subida ou de descida do seu sinal de clock, para você garantir que as suas entradas já estão estáveis em nível. Ou seja, se é 0, tem que estar 0, se é 1, tem que estar em 1. Não pode haver transições de estados nas entradas, ok? Isso é uma informação que eu estou trazendo de maneira adicional a vocês. O funcionamento dele eu expliquei aqui, então acho que esse slide a gente pode pular. E agora a gente vai um flip-flop diferente. Nós vamos para o flip-flop JK, tá? Bem, aí depois eu vou parar por aqui, deixa eu só explicar o JK, porque nós já aprendemos o SR, agora vamos para o JK. Vou pegar ele aqui. E ele é de longe o flip-flop, junto com o flip-flop D, tá? O mais usado. O JK e o D são muito usados, tá? Muito mesmo. O SR não. O SR ele não é usado porque lá no SR, supondo que isso daqui é o S, isso daqui é o S, eu colocar, por exemplo, 1 e 1, mandando setar e resetar ao mesmo tempo, ele vai dar pau. Você não vai... O que é dar pau? Você não pode assegurar qual que é o valor que está aqui na saída, tá? Ele fica instável. Então, por isso que ele é muito utilizado. Mas vamos lá olhar a dinâmica do JK. Olha que coisa interessante. Deixa eu ver se eu tenho aqui um slide onde eu mostro o conceito. Não apareceu o JK aqui, mas tudo bem, não tem problema não. Tá? O JK, ele tem um negócio interessante. Olha a tabela de funcionamento dele. Primeiro, nós estamos considerando a borda de subida. Então, tá aqui, ó, borda de subida. Quando eu coloco 0 e 0, estou falando para ele não fazer nada. Todo mundo. Quando eu coloco 1 e 0 aqui, 1 e 0, eu estou pegando a saída dele e estou setando. Ou seja, o meu J é equivalente a meu 7 no flip-flop que a gente mostrou anteriormente. Quando eu venho aqui e coloco 0 aqui e 1 aqui, ó, 0 e 1, eu estou pegando a minha saída e estou fazendo o quê? Resetando. É como se a K equivalesse ao reset e a J ao set. Beleza, nenhuma novidade, igualzinho ao anterior. O que muda aqui? No anterior, quando eu colocava 1 e 1, ele dava pau. Nesse daqui, graças a um processo construtivo, que a gente pode mostrar mais à frente, quando eu coloco 1 e 1, ele simplesmente muda o estado dele. Se era 0 a saída dele, ele passa para 1 ou vice-versa. Como assim, Alan? Vou mostrar um exemplo aqui. Consideremos que, inicialmente, esse cara valia 1 a saída dele. Aqui, ó, valia 1. Deu uma borda de subida, ele vai lá e lê 0 na entrada J, que era o meu 7. E o meu K, que era o meu reset, então aqui ele está lendo 0 e 1, ou seja, ele está mandando resetar. Resetei. Até minha próxima leitura vai estar resetado, valendo 0. Na minha próxima leitura, ele está lendo 1 e 1. E o que 1 e 1 fazem nele? Comuta, inverte.
Então, se ele valia 0, ele vai para 1, como estou, inverteu. Novamente, outra borda, lendo 0 e 0. 0 e 0 com ele fazem o quê? Nada. Deixa do jeito que estava. Outra borda, aqui vai valer 1 e 0. Manda setar. Ele já valia 1, continua valendo 1. Outra borda, aqui vale 1 e 1. 1 e 1 fazem ele como está, ou seja, inverte. Outra borda, 1 e 1, como está. Esse é o comportamento dele. Parece bobo, mas faz tanta coisa esse JK que você não faz ideia. Por isso, você já começa a prestar muita atenção nesse JK. O SR é por questões históricas que eu expliquei ele. O JK é evolução. E daqui a pouquinho a gente chega no D. Daqui a pouquinho não. Já vamos apresentar todo o nosso ferramentário para projeto. Tá? Então, nós já temos o LET SR, que pode ser de porta NAND ou porta NOR. Isso só indica se ele é ativo baixo ou ativo alto. Nós já temos o nosso flip-flop, tá? Que a gente mostrou agora há pouco, o nosso flip-flop SR. Esse daqui, você nem precisa de olhar muito para ele, porque ele é pouco utilizado. Justamente devido a essa condição daqui de ambiguidade, tá? Mas nós apresentamos ele. Apresentamos ele só para depois te apresentar o JK. Esse cara pode colocar no teu ferramentário, que é um cara muito empregado e bacanérrimo. E por fim, e aí matou, morreu, não vou te apresentar nenhum componente novo nesse capítulo. Nós temos o flip-flop D. D, tá? De data, dado. Como é que é o flip-flop D? Novamente, trazendo ele para cá. Flip-flop D, essa aqui eu vou adiantar porque é bem fácil. O que eles fizeram? Eles pegaram um JK. Só isso daqui que eles fizeram. Ó. Pegaram um JK. Deixa eu engrossar meu traço aqui. Criaram um pin de entrada aqui. Colocaram a porta inversora. E fizeram isso. Encapsularam em azul aqui. E chamaram isso daqui de flip-flop D. Só isso. Essa entrada que eles chamaram de D. Que é isso aqui que você está vendo aqui, ó. É lógico que você continua tendo aqui entrada de clock, né? Aqui você continua tendo entrada de clock. Só isso. Ou seja, aqui agora eu estou garantindo que quando eu coloco 0, está entrando 0 e 1. Quando eu coloco 1, eu vou lá e coloco 1, aqui vai entrar 1, aqui vai entrar 0. Tá? Ou seja, nunca aqui eu vou ter o valor 0 e 0 e 1 e 1. Nunca. Bom, muito utilizado o flip-flop D em registradores de dados, para armazenar dado. Ou seja, quando você quer gravar aqui dentro dele, na saída aqui, você só manda o valor que você quer gravar. Se é o bit 1, você escreve 1 e dá o quê? Um pulso de borda. Depois que você deu o pulso, pode tirar o dado daqui, que ele está gravadinho aqui. Gravadinho. Ele só sai dali se você der um segundo pulso e colocar um 0 ali. Ou se você desligar ele da energia. Se você não der um pulso de clock aqui na entrada nele, ele vai ficar com o valor retido aqui, independente de qualquer que seja o valor que você coloca aqui. Por isso que a gente fala que ele armazenou o dado. Tá? Ou seja, quando você coloca 0, sai 0. Quando você coloca 1, sai 1. Pessoal, só para você ver o tanto que esse cara é importante. Você pega as memórias, as principais memórias do computador. Você tem a memória em massa lá, que a gente chama de HD. Os HDs antigos, a memória era magnética, os de hoje, né, os SSD é transistorizada. Mas devido ao efeito lá de campo magnético armazenado no gate do transistor, mas isso não interessa. Tá? Depois você tem a memória RAM, que é de natureza capacitiva. Mas você tem uma outra memória muito importante nos processadores, que a gente chama de memória cache, ou cachê. Cache, né, melhor dizendo. É a memória mais nobre que você tem dentro de um sistema computacional. Cada bit que você tem na cache é um flip-flop D. Você tem. É o meio de armazenamento mais rápido e importante que nós temos. Tá? De tamanha relevância dele.
Mas isso era mais só uma observação, só talvez mais uma curiosidade no momento, onde eu não sei se vocês têm uma base computacional ainda grande o suficiente para entender isso ou não. Mas vamos lá para entender o flip-flop D. Muito simples. Imaginemos que originalmente ele valia 1, e tanto vale se é 1 ou 0, tá? Não importa. Aqui é só uma convenção que nós estamos adotando, vocês vão ver que daqui a algum momento a gente vai destruir ela. Deu borda de subida, o que ele faz? Lê o valor 0. Então, por onde vai minha saída? Para 0, até a próxima borda. Na próxima borda, ele leu 1. Então, a minha saída vai para 1, até a próxima borda. Na próxima borda, ele leu o valor 0. Então, a saída vai para 0, até a próxima leitura ou próxima borda. Na próxima borda, ele leu o valor 1 e por aí vai. Aqui, próxima leitura, leu o valor 1, então continua em 1. Próxima leitura, tá? Leu o valor 0, então vai para 0. Próxima leitura, leu o valor 0, então ele continua em 0. Simples. Por isso que eu até preferi apresentar todos os flip-flops agora, porque o comportamento deles é simples. Aconselho a todos dar uma revisada para entender, porque aí já nos próximos slides a gente já vai começar a entender algumas aplicações, tá? Aí essas aplicações, sim, essas daí a gente já tem um conjunto aí de combinações grandes que nos permitem fazer várias coisas dentro de eletrônica digital, tá? Como, por exemplo, uma máquina de estado complexa. Ou fazer contadores, ou sincronizadores, ou circuitos registradores. Um relógio, quando você pega um relógio digital, ele é um conjunto de flip-flops, só, nada mais, tá? Mas por hora é isso, até a próxima aula.